Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é essa cadeira rodando. Bom, então, hoje eu vim falar um pouco sobre o que eu vou começar a fazer aqui nesse espaço, que é falar um pouco dos lugares pretos que eu tô indo. Visto que eu, quando era menor, queria viajar e conhecer lugares, mas sempre quando eu pesquisava sobre o lugar, eu não via gente preta lá, logo não sabia se eu sobreviveria ou pelo simples fato de eu querer me reconhecer e sentir orgulho pelaquela história, não mais Europa, né? Que seja Europa, mas que eu saiba da minha história lá. E visto que essa minha vontade, por essa minha vontade, eu tenho achado lugares muito lindos e de histórias muito inspiradoras e fortes e potentes que estão me potencializando também como Isabela. E eu vou começar a passar aqui. Bom, roda a vinheta? Eu tenho vinheta? Vamos ver se eu consigo fazer uma vinheta. Então, pra começar, eu vou falar sobre Greensboro, que é uma cidade de North Carolina, que eu fui parar, na verdade, de paraquedas. Não foi intenção nenhuma minha estar lá. Não viajei pra lá como foi pra outros lugares que eu fui pra conhecer a história. Foi uma coisa que aconteceu e que, consequentemente, eu vi e me assustei, assim. Mas primeiro eu vou falar como é que eu cheguei lá. Bom, estamos no meio de uma pandemia, né? Estamos em 2020, vocês que vão me ver no futuro. Estamos em 2020, estamos no meio da pandemia, que vocês estão vendo nos livros de história. E tá uma grande loucura. Junto com a pandemia, ainda temos grandes protestos nos Estados Unidos acontecendo todos os dias por conta das diversas mortes policiais que estão existindo aqui. E a minha host mom decidiu que iríamos viajar, fazer uma road trip, porque nem eu nem ela estávamos aguentando mais a nossa criança, que estava uma criança de 11 anos num apartamento um pouco encapetada, então assim, obviamente não daria certo. Então ela decidiu fazer uma road trip, então fomos parando em algumas casas de amigos dela, de irmã, enfim, até chegar em North Carolina. E nisso, eu tive muitas experiências de lugares que a gente foi parando. Todas eram casas de pessoas negras, e cada uma de uma forma, sabe? Mas todas numa vizinhança negra também. Até que eu cheguei em North Carolina, que foi uma coisa que realmente me assustou bastante. Primeiramente, que a casa que eu entrei era rica. Muito assim. Mas acho que mais que isso, parecia que o colonizador não tinha passado lá. Então os quadros, as referências todas de toda a casa eram referências negras. E é importante porque tinha duas crianças lá, uma de 9 e uma de 5, um menino e uma menina, e mais a minha criança. E no próprio quarto deles tinham referências de meninos e meninas negras, sabe? Em fotos de artistas muito legais. E, enfim, dentro da casa Maya Angelou, enfim, várias coisas que me fortaleceram muito. Inclusive no quarto da menina tinha: você não precisa ser perfeita pra ser maravilhosa. Se eu tivesse escutado isso há um tempo atrás, teria tirado muitos traumas da minha vida. Enfim, mãe, brincadeira. Mas, enfim, caí nessa casa. E aí quando chegamos lá, a mãe da criança pediu pra que ele lesse alguns artigos, porque estava em época de escola ainda. Então ele teria que ler alguns artigos que ela colocou. Ela coloca algumas páginas, pra interpretação de texto, como se fosse. E, enfim, o artigo que ela colocou foi exatamente sobre a cidade que a gente estava. E ela colocou alguma coisa em relação a direitos civis da época, da conquista, por conta dos direitos civis nos Estados Unidos. E pediu para ele comparar o que aconteceu naquela época com o que estava acontecendo agora.
Memória voltou. Tá, enfim. Ups. Enfim, pedi pra comparar o que tava acontecendo naquela época com os protestos de agora. Então, e ela mandou uma placa sobre o que tinha acontecido por mensagem. E aí depois eu fui questionar ela, perguntar aonde estava aquela placa. Ela falou no centro da cidade, em Dantal. Aí, beleza. Só que estava eu e uma outra au pair também. E aí fomos levar um dia as crianças pra correr, enfim, num lago perto. E ela me levou em Dantal. Mas enfim, vou contar a história mais ou menos desse lugar. Greensboro é uma cidade que é preta. Não é preta, mas tem muita gente preta nessa cidade. Que ela foi marcada por um movimento que teve em 1960, se eu não me engano, dia 2 de fevereiro. Se não tiver, eu vou colocar aqui, porque minha mente é uma bosta. Antes de terminar o Jim Crow, eu não sei se vocês sabem, mas Jim Crow foi o nome dado à segregação nos Estados Unidos, aonde se colocava banheiro de branco, banheiro de preto, banco de branco, banco de preto, enfim, era essa separação. Antes disso acontecer, se deu vários movimentos por parte de pessoas pretas em diversas partes do país, reivindicando os seus direitos, né, como pessoas pretas. E uma das coisas que aconteceu foi em Greensboro, em North Carolina. Então, em 1960, 4 caras, que eu vou também colocar um nome aqui porque eu não lembro de nada, 4 caras que faziam faculdade, decidiram ir num restaurante, num bar na época, que era separado brancos e pretos lá, no caso só podia entrar branco, que eles iriam ir lá, iam pedir e iam ficar lá até serem atendidos. O que aconteceu? Eles chegaram lá, não foram atendidos, a polícia bateu, e eles se recusaram a sair até o bar fechar. Então eles ficaram lá no banco até o bar fechar e sendo esculachados pelas pessoas brancas que estavam ali. E logo depois, no outro dia, teve, eu acho que 12 pessoas pretas no mesmo bar. No outro dia, teve um grande protesto na cidade. No outro dia, está fazendo isso com todos os outros lugares que se diziam brancos, somente brancos. E logo depois, se estendeu por toda a North Carolina inteira. Em 1998, esse bar fechou e agora ele é um museu. E um pouco depois, ergueram um monumento com os 4 na frente da universidade que eles estudavam. Então lá hoje tem esse museu, tem essa placa na frente do museu, que era o restaurante, tem uma chapa com os 4 pés deles. Parte daqueles bancos foram para o Museu de História Negra Americana de Washington, D.C., e tem esse monumento erguido na entrada da cidade. Fora isso, tem 2 faculdades negras lá, que um é dos meninos, dos meninos, que é de menina e de menino, e tem uma que é faculdade só para meninas negras lá. E aí o que aconteceu? Como é que tá a cidade hoje? Tiveram grandes protestos lá, como em todos os Estados Unidos, só que eles quebraram tudo. Eles quebraram tudo na cidade. Quando eu cheguei, ela tava totalmente... tinha virado uma arte. A cidade estava toda pintada. E por onde eu olhava, tinha Black Lives Matter, tinha coisas penduradas. Eu entrei numa rua que eles pintaram inteiras, ou seja, um dia eles quebraram a cidade toda e na outra eles pintaram com todos os formas de arte para mostrar que eles estavam indignados. Ou seja, a cidade hoje está uma coisa linda. Enfim, isso que aconteceu com essa cidade, eu queria trazer essa história pra vocês,
porque todos os dias acontecem revoluções em todos os lugares que a gente não conhece. Foi muito interessante, me potencializou muito, espero que tenha potencializado vocês também, saber dessa história de uma pequena cidade em North Carolina que fez história pro resto do país. E a gente fica pensando, né, que a gente acha que a gente não faz coisas grandes, mas com pequenas coisas que a gente fala e se espalha, daqui a pouco tá invadindo aí o mundo inteiro com as nossas ideias. Mas enfim, esse foi um dos movimentos para que hoje não tivéssemos mais Jim Crow aqui nos Estados Unidos, como outros aí que eu vou contar ao longo do tempo. Mas é isso, essa foi a história de Greensboro. Eu acho que na próxima vai ser de Washington DC, mas essa foi totalmente intencional e são surpresas. Mas é isso, nos vemos na próxima. Um beijo, tchau! Broke like clockwork, but you make me save. Put me in a good mood.